Hoje eu vou te falar sobre os impactos de mudar ou não mudar de nome depois do casamento. Eu quero te trazer uma reflexão diferente. É muito comum a gente ver pessoas, em especial mulheres, mudando, acrescentando o sobrenome do marido depois do casamento. E eu já vi muitas pessoas falando sobre o impacto emocional, sentimental que isso gera, e outras pessoas falando que isso já não cabe mais nos dias de hoje. Mas agora eu te faço um convite a uma reflexão diferente. De fato, é um costume antigo e tem até um certo peso. Quando a gente vai olhar a história da mulher aqui no Brasil, antigamente, a mulher era considerada como pertencente a alguém, ou ao pai, ou ao marido, depois de casado. E o sobrenome lhe marcava a quem essa pessoa pertencia. Ela pertencia a uma família X, e essa família tinha como chefe o homem, ou é o pai, ou é o marido, enfim, e que a família então levava o sobrenome deste homem. Inclusive, existia uma lei que era o Código Civil de 1916. Dentro desse código, dentro dessa lei, a mulher ela era considerada relativamente capaz. O que isso significa? Que a mulher não tinha a possibilidade de fazer muitas coisas sem a autorização do marido. Inclusive, ela precisava da autorização do marido se casar para poder trabalhar com remuneração e ter alguma remuneração, E só em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, que a mulher passou a ser plenamente capaz e aí não precisava da autorização do marido para fazer várias coisas da sua vida. Mas o homem ainda continuava sendo o chefe de família ali, Era quem representava. Tanto é que até 1977 a mulher era obrigada a adotar o sobrenome do marido, não era uma opção, era obrigação. Só em 1977 que daí essa alteração do nome depois do casamento ela se tornou opcional, uma opção do casal. Por outro lado, hoje não é mais assim. Primeira coisa é que a gente tem opção, não é uma obrigação como era antigamente. O código de 16 não existe mais, a gente já tem código de 2002, que é depois da nossa Constituição de 1988, e a Constituição, como você deve saber, ela trouxe igualdade, colocando que homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos, E hoje até mesmo o homem pode adotar o sobrenome da mulher, não é só a mulher que adota o sobrenome do homem. E ter o mesmo sobrenome hoje foi ressignificado. Hoje, ter o mesmo sobrenome significa unidade familiar e não uma propriedade. Hoje a gente passa a fazer essa escolha conforme o nosso sentimento. Então, já não é a mesma coisa de antigamente. Então a gente tem esses dois lados. Mas na prática, o que é melhor? Mudar, não mudar? Olha, não existe uma resposta certa, mas existe uma forma de pensar que vai te conduzir para a tua resposta certa. O casamento é um evento muito importante, porque é ele que dá início, em muitos dos casos, a uma família, a construção de uma família. E a família possui suas super proteções pelas nossas leis e dentro da sociedade. Só que a família hoje, ela precisa ser interpretada sob um elemento principal, o afeto. O ideal que a gente busca com um casamento, com a construção de uma família, é ter uma família saudável e estruturada. Tudo isso fundamentado no afeto. E se para conseguir essa família você entende que a mudança de nome vai ajudar nisso, vai ser benéfico, então talvez para você o certo seja mudar o nome. Agora, se você acha que a mudança de nome não vai interferir para a gente conseguir essa família saudável, com base em afeto, ou até mesmo acha que vai atrapalhar, então talvez você não precise mudar. Mas e a questão burocrática? Olha, a questão burocrática pode sim ser um empecilho para alguma pessoa, pode não ser para outra, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, mas hoje em dia eu acho que essa questão burocrática ela é mais fácil de ser resolvida do que antigamente. Muitas das coisas você consegue fazer online, e sim, lógico, como você já deve saber, depois que você altera seu nome, depois do casamento, você precisa alterar seus principais documentos, como, por exemplo, RG, passaporte. Então, você vai ter esse trabalhinho aí depois da alteração do teu nome, mas não acho que é algo assim
tão burocrático, porque você consegue fazer essas alterações, esses agendamentos, tudo de forma mais online, sabe? E não demora tanto tempo assim. E assim, a gente precisa parar de tentar encontrar o certo dentro de todas as questões. É claro que existe algumas coisas que o certo é certo, mas existem muitas outras questões que o certo vai depender de cada um. A gente precisa analisar individualmente e essa é uma delas. Mas aqui nesse assunto existe sim um caminho que a gente pode percorrer para conseguir refletir o que é certo para nós, mudar ou não mudar de nome depois do casamento. E aqui nesse caso em específico, quando a gente fala de família, de construção de uma família, a gente sempre vai focar no elemento principal, que é o afeto. As nossas decisões vão beneficiar esse sentimento de afeto para a construção de uma família estruturada, saudável e segura? E você, já tinha pensado sobre esse assunto com esse olhar? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada por estar aqui. Se inscreve aqui no canal para acompanhar novos vídeos. Aqui a gente fala sobre temas ligados à infância, à família, e compartilha com outras pessoas que também têm essas dúvidas. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!